minha gente amiga de Marabá, tudo bem com você? Aí do outro lado da tela, acompanhando a gente, uma alegria enorme estar mais uma vez na tela da TV Kairos, canal 7.1, imagem HD digital. Quero abraçar essa turma que está aqui hoje. Nós temos a companhia do Santana Gomes, tem muita gente por aqui, Jailson, Tal Alber, a produção da TV Kairos todinha aqui para fazer esse programa especialmente para você que acompanha aí. E neste dia de hoje, né, talvez você esteja em casa aí com a família, valeu pela preferência, por deixar aí a TV sintonizada no canal 7.1. Se você ainda estiver no comércio de Marabá, um abraço a você, cabeleireiro, pessoal também que é pedreiro, advogado, professor, engenheiro, comerciante, vendedores, trabalhadores em geral. Muito obrigado pela preferência e por estar aqui com a gente. Esse é o seu programa Personalidades. E como sempre, toda semana, a gente recebe aqui uma pessoa especial, um lutador da sociedade de Marabá, às vezes um liberal, um político, né? Alguém que se destaca na sociedade, alguém que faz a diferença. E é por isso que a gente está aqui hoje mais uma vez para conversar com mais uma pessoa deste perfil. E hoje eu recebo aqui ele que já foi professor, foi por muito tempo líder comunitário e hoje ele é um vereador que virou... ele é um vereador que antes era vigilante. Ou um vigilante que virou vereador, ou ainda é vigilante e vereador ao mesmo tempo. Ele vai explicar isso agora para nós. Conversa a partir de agora com Franklande Souza Matos, ou pode ser Frank Publicidade, ou melhor ainda, Frank do Jardim União. Tudo bem, Frank? Como é que você está? É um prazer receber você aqui com a gente para bater um papo. E a gente falava em off aqui. Fabiano, o que você vai me perguntar? Falei, vamos falar da sua vida. Ele falou, mas o pessoal já fala muito, bora deixar para depois. Vamos falar da sua vida, conversar, falar um pouquinho da sua história, né? Quando a gente falar sobre sua vida, contar a sua história desde o início e como foi que você fez, o caminho que você passou para chegar aqui até hoje. Obrigado pela presença. Olá, Marabá. Olá, Jardim União, Bela Vista, Infraero, a cidade inteira, município de Marabá. Então, um prazer imenso estar aqui com Fabiano, grande personalidade que a gente acompanha, tem admiração muito grande. Minha história, eu tenho orgulho da minha história e mais orgulho ainda porque Deus nos ajudou a escrever ela, está escrevendo. Também por fazer parte também de alguns capítulos da cidade de Marabá e hoje com mais alguns atributos que a sociedade nos atribuiu, né, que é ajudar também a construir capítulos incríveis a partir de agora na condição de política. Eu vim para Marabá, tinha 5 anos de idade, Fabiano. 5 anos, né? Agora, antes de você começar a falar, eu quero só fazer mais uma pequena introdução. Fique à vontade. Aos amigos que estão acompanhando em casa, a partir de agora você vai ver a história de um eu posso chamar de um jovem senhor? Sim, fique à de um vontade. jovem senhor que é vereador na cidade de Marabá, foi eleito aí nas últimas eleições, né, para este pleito. E um cara que tem uma história incrível, já acompanho o Frank há um tempo, eu quero que vocês prestem atenção no que ele vai contar aqui. Eu sempre digo que o Frank é um guerreiro, é um cara persistente, um cara que tem muita resiliência, que tem muita resistência em meio às grandes lutas ou aos grandes conflitos. Então, assim, é um cara que está em Marabá já há tantos anos, não sei se nasceu aqui, mas já ele vai explicar, mas que tem uma história de luta e de persistência, determinação incrível que eu quero que vocês conheçam. Frank, só para começar, você já estava começando a falar, você nasceu em Marabá ou você veio de qual estado? Eu vim do estado de Maranhão. Maranhão. Da cidade de Mata Roma. Mata Roma? Fica bem próximo da capital. É um interiorzinho assim? Ou é uma cidade já... Bem grande já. Região metropolitana? Quase? Não, ela fica afastada, tipo... cidade de Itupiranga, por exemplo, só que é bem maior, eu acredito que 2 vezes mais que Itupiranga. Entendi. Ela fica próximo da capital de São Luís. Como é que você veio para cá? Seus pais vieram, você veio já grande? Diga aí. Minha mãe casou, eu tinha 3 meses, né, de idade, e os parentes do meu padrasto vieram morar para cá. Então, nossa primeira parada foi no quilômetro 95 aqui na Transamazônica, e isso em 82. Entendi. E em 84, a gente foi morar aqui na zona rural da Vila Santa Fé, lá onde minha mãe foi a minha primeira professora e fundou lá a Escola 19 de Agosto. Hoje não existe mais, porque os alunos, as demandas migraram para a Vila Santa Fé. E eu quero até citar aqui uma referência muito legal, sabe, Fabiano? Que as nossas terras lá, hoje, é propriedade do ex-vereador Mariozan. É mesmo? É um negócio muito bacana. A gente esteve conversando agora recentemente, que antes ele, vereador,
e eu líder comunitário, e hoje ele é ex-vereador e eu vereador, e a gente abraçado com as causas sociais aí pelas estradas da Vila Sua Santa mãe Fé. já era professora e já tinha um movimento na comunidade ali, né? Exatamente. E você acompanhou isso também? Minha mãe foi minha primeira professora, né? Eu fui alfabetizado por ela, eu estudei 2 anos com ela, primeira e segunda série, terceira e quarta eu fiz na Vila Santa Fé, e a gente veio para Marabá. E aqui a nossa história continuou. Eu fui servente de pedreiro com 13 anos de idade. Olha só. Rapaz, servente de pedreiro, não é brincadeira pra 2 não, pedreiros, viu? Para 2 pedreiros. Então, você foi servidor para 2 pedreiros. exatamente. Que responsa, hein? Eu tinha que chegar bem trabalho, cedo. hein? Quando os pedreiros chegavam, eu já tinha que estar com 2 traços de massa pronto, porque senão não dava conta para servir 2 pedreiros. Então, meu padrasto acabou vendendo lá na ocasião, e ele foi furtado desses valores, né? Desse valor que ele vendeu a nossa terra lá. Então, minha mãe entrou em depressão naquela época e fomos parar novamente aqui no Sapecada. Isso em 91. Região do Sapecada. Exatamente. Muito conhecida aqui. E aí lá a gente viu a necessidade muito grande, Fabiano, de se criar uma escola. E na época eu tinha muitos alunos, minha mãe não dava conta sozinha. Então, a gente acabou juntos fundando a escola Santa Rosa, que agora, dia 1º de maio, vai fazer 30 anos. Isso foi no dia 1º de maio. Então, na ocasião, eu tinha 15 anos e 10 meses, a responsabilidade era muito grande e a lei também impedia. Então, a gente entrou com argumento, porque com 16 anos eu podia contribuir, né, votando e discutindo o destino do nosso país. Por que eu não podia trabalhar como professor passando o conhecimento? Minha mãe teve que assinar um termo de responsabilidade. Então, eu fui o professor mais jovem do município de Marabá. Só fiquei 9 anos em sala de aula, porque... 9 anos é muito tempo, hein? É muito tempo. Então, a desvalorização também salarial do professor, que ainda hoje é uma incógnita, né, que enfrentados aí por muitos sindicatos e pela própria classe. Então, uma classe que eu admiro muito, porque, no meu ponto de vista, eu acredito que você concorda também, tudo parte da sala de aula, claro, seja lá qual profissão. Eu tenho tios apresentador, professores, né, policial militar, o juiz, o próprio político, enfim. Mas, basicamente, isso aí. Bom, e aí depois que você saiu da sala de aula, como que você... agora eu acho que chega aí a sua vida de líder comunitário. Não sei se foi após isso ou se isso já caminhou com você desde sempre. Essa questão de estar ali junto à comunidade, tentar ajudar, ou se isso já foi aqui no Jardim União. Fabiano, uma história muito interessante, porque assim, eu sempre fui aquele formador de grupos. Aqueles grupos sociais, por exemplo, entendi. na Igreja Católica, Sim. grupo na área do esporte, futebol. Entendi. Eu sempre fui muito envolvido na questão de grupo de jovens, né, na área do esporte, na religião. Você sempre gostou de organizar as coisas? Na sala de aula, inclusive, a gente sempre fazia aqueles grêmios estudantil, acho que, não sei se você passou por isso. E assim, por eu não ter tido infância e nem juventude, vamos dizer assim, de diversão, lazer, foi mais focado porque, como filho único, a minha mãe sempre foi preocupada e muito apegada e não ficou muito distante de mim, sempre ali perto. Não foi aquele garoto de brincar com o filho de vizinho, enfim, mais a responsabilidade mesmo. E por a gente ter passado grandes necessidades, inclusive eu cheguei a passar fome, saciei minha fome vendo meus filhos comer, enfim. Aí a gente acabou caminhando por esse caminho social, né? Interagindo ali com alguém ali, porque às vezes uma palavra acaba mudando a realidade um dia na vida de alguém que às vezes as esperanças já estão, né, se ceifando. Então, a gente veio da zona rural para Marabá, tá? Eu fui morar no Jardim União, na época um bairro de ocupação recente. A minha mãe acabou vendendo a casa dela aqui na Cidade Nova, quase centro. E mais uma vez também teve os seus valores furtados, enquanto ela pegava o resultado da Mega Sena. Aí ela ficou praticamente sem casa. Entendi. E eu fui trabalhar de professor na fazenda hidrosservice aqui próximo da cidade de Itupiranga, zona rural, e acabei que ajudando a fazer a casa dela lá no Jardim União, e quando lá foi ocupado, virou PA, certo. Eu fui morar em frente a ela, aqui no Jardim União, em 2000. Jardim União já foi PA? Não, o Jardim União aqui, ele... onde virou PA, onde você trabalhava? Fazenda hidrosservice no município de Itupiranga. Tá, entendi. Tá? É porque o Jardim União é numa área que antigamente era uma área de serrarias. Exatamente. Naquela região. Exatamente. Era uma... segundo informações, né, eram áreas que não cumpriam sua função social e o povo acabou que ocupando.
Eu fui morar no Jardim União com 2 anos de ocupado. E lá eu me encantei, inclusive fui passar a conhecer de fato o presidente de associações. Entendi. E eu me envolvi dando a minha contribuição. E ali talvez você viu que o bairro, a comunidade necessitava de mais representação, né? A população sentia a falta. Faltava uma presença, força. A presença do poder público. Porque, Entendi. até porque também tem leis que não permitiu que o poder público pudesse atuar investindo, por se tratar de área em litígio. Entendi. Enfim. Então, o Jardim União hoje vai fazer 24 anos, né? Então, eu acabei me envolvendo, sendo voluntário para a associação de moradores que existiam ali. Ah, tá. Então, a gente começou vendo a necessidade da população e a gente começou, inclusive, aquela necessidade urgente de transporte. Altas horas que nós não tínhamos transporte, não tinha acessibilidade. Quando dava logo cedo da noite, os transportes não queriam entrar, por se tratar do alto índice de violência que de fato existia. Entendi. Né? Então, hoje o Jardim União ainda não está como a gente gostaria, mas anda longe do que era, né? Está bem melhor, nós temos duas linhas de transporte, temos a melhor escola do município hoje. Verdade. Não só pela estrutura, você fez várias matérias, né? A Cristo Rei. Hoje semi-militar, né? Com programas educacionais. Que bom. Escola de música. Ela é semi-militar, é? Semi-militar hoje. Ela é diferente da CAIC, da Folha 13? Porque a CAIC é militar mesmo. E lá não vai se tornar ou vai ser sempre esse modelo, por enquanto? Existe já um projeto já em andamento para uma mais próxima, que é a escola Irmã Teodora. Entendi. Então, por enquanto, a Cristo Rei permanece na questão semi-militar. Exatamente. Mas já está fazendo uma diferença grande na vida dos jovens. Hoje eu vou te falar o seguinte, tem fila de pessoas esperando. Inclusive, qual que é a escola hoje que tem um programa educacional que a Escola Cristo Rei tem? E é uma honra para a gente, porque ali se registrou a nossa atuação inicial. Verdade. Pelo fato de que a gente se comoveu bastante com mortes de alunos ali esmagados na estrada Sororó, atravessando para ir em busca de outras escolas. Verdade. Então aquilo ali marcou muito, uma escola que ficou 9 anos na UTI, para poder ser concluída. Então ali a gente viu tanto que valeu a pena a gente lutar e ver um sonho realizado, apesar da gente não usufruir, por exemplo, estudando, mas eu espero que meus filhos não, porque hoje já não tem estudo lá para eles, mas meus netinhos que estão aí, quem sabe, não vai poder participar. Então, só o fato da gente ver aquelas crianças carentes de um bairro, né, de periferia, a gente já fica alegre demais. Bom demais conversar com o Frank do Jardim União. E o mais legal é que o Frank, ele é o Frank do carro de som. Publicidade, é o vigilante da escola pública, né, mas que não tem vergonha de falar. O Frank vai dizer pra gente, já depois do intervalo, um pouco sobre família, um pouco sobre as eleições que se passaram, eu acho que umas das mais difíceis. Se é vigilante ainda ou não, ou parou, se licenciou, como é que é. Mas o vigilante, ou o homem do carro de som que virou vereador, a gente volta já, trazendo um bate-papo especial no segundo bloco com o Frank do Jardim União.